Boa noite, galera. A gente vive na maior cidade do hemisfério sul do planeta, mas os nossos dirigentes e a elite paulistana se comportam como uma província. A nossa cidade não pensa no seu futuro num prazo de 10 anos. O plano diretor que tem como premissa um projeto para 16 anos vai transformar essa cidade numa cópia de Detroit nos anos 80. A ganância dos construtores, das grandes construtoras, vai conduzir essa cidade a um abandono. A nossa cidade não vai se sustentar nos próximos 16 anos sem um mínimo de qualidade de vida necessária para as pessoas. O Parque Augusta é um pequeno símbolo de toda uma mudança de pensamento que tem que acontecer nessa cidade. E esse pensamento tem que ser, sim, estimulado pela classe política, pela classe econômica dominante, mas infelizmente não é isso que a gente vê. O que a gente vê é que o que a classe política e a classe econômica dominante fazem é ceder quando não existe mais pressão possível a se fazer em cima deles. Não existe uma responsabilidade social por parte dos governantes dessa cidade e eles reagem somente à pressão popular. Só que a cidade de São Paulo a população de São Paulo não consegue trabalhar 8 horas por dia, passar 4 horas por dia dentro de um ônibus e ainda conseguir se preocupar em fazer manifestações por parques. É uma minoria. Infelizmente, nós somos uma minoria que tem sim condições de deixar de ir para a faculdade, deixar de ir para o trabalho, ou porque tem um horário de trabalho mais flexível, de estar aqui representando essas pessoas. Mas eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão aqui representa no mínimo 10 mil pessoas que gostariam de estar aqui dizendo essas mesmas coisas, mas não estão. Eu sou a moca toda. A moca toda está aqui. Vai que é nóis! Do jeito que nós estamos vivendo, o nosso planeta não vai se sustentar nos próximos 100 anos. Os nossos netos vão morrer ou de fome ou de sede. Se não houver uma atitude corajosa por parte dos governantes desse país, começando pelos municípios, a nossa espécie vai ser a espécie que conseguiu dominar o planeta e acabar com ele. Em 100 anos. A gente chama os outros bichos de selvagens, mas eles viveram aqui 300 milhões de anos na maioria das espécies e continuariam vivendo aqui com toda tranquilidade, se não fosse nós, macacos pelados, se achando inteligentes, destruindo todo mundo ao nosso redor. Somos uma ameaça biológica. E enquanto os nossos governantes não se tocarem disso, a gente vai continuar chovendo no molhado, a gente vai continuar afundando. Só que não dá mais tempo. Ou a gente muda agora, ou a gente começa a taxar, por exemplo, os helicópteros e os aviões que sobrevoam a cidade de São Paulo, que poderiam, se pagassem IPVA, gerariam uma receita de 2 bilhões de reais por ano para a cidade de São Paulo. Eu acredito que esse dinheiro podia ser investido nas áreas verdes. Mas, curiosamente, as maiores fortunas do país não são taxadas. Quem é taxada com uma taxa de imposto de 60% é a população pobre. Essa lógica tem que ser invertida. Eu espero encarecidamente que esse começo de mobilização consiga tocar os vereadores de alguma forma para que tomem atitudes corajosas e realmente enfrentem o poder econômico. Nós não precisamos de mediadores, nós precisamos de força política e de apoio político contundente para conseguir inverter esse processo de destruição que a nossa cidade está vivendo. A nossa cidade não vai continuar sendo a locomotiva do país, como a gente tanto se orgulha, nos próximos 10 anos, se não conseguir dar qualidade de vida para as pessoas que moram aqui. Daqui 5 anos a gente vai ter 20 milhões de pessoas nessa cidade, vivendo com que qualidade de vida? Zero. Isso não é possível de continuar, gente. Obrigado ao Douglas Agostinho Teodoro. E antes do Dinho Nascimento falar, eu quero lembrar vocês, aos senhores e às senhoras, de uma pesquisa feita pela presidenta Dilma Rousseff, que foi publicada nos jornais no domingo, e o Otacílio Ribeiro leu. Deu conta que a principal opção de lazer dos brasileiros e das brasileiras são os parques. E em segundo lugar, os shopping centers. É por isso que o povo foi fazer rolezinho. Então é um absurdo que na maior cidade do Brasil, governada também
nós não tenhamos os parques que os habitantes e os moradores querem. É um absurdo que São Paulo não tenha água, porque o governador Geraldo Alckmin é covarde e não decreta o racionamento que nós já deveríamos ter para enfrentar esta seca por falta de investimento público. Constrói rodoanel em cima de área de manancial. É isso aí, a Cláudia está avisando. Constrói o rodoanel em cima da área de manancial. E depois fala que o problema de São Pedro é mentira, é incompetência, é corrupção, é superfaturamento no metrô, é a violência da polícia militar. Então, não tem partido santo, não tem político santo. Todos eles estão comprometidos em maior ou menor grau, porque o sistema está comprometido. Quando você vê uma rede de sustentabilidade se aliando à bancada do agronegócio Eduardo Campos, meu querido, existe um comprometimento geral. Mas eu quero lembrar que São Paulo deve 55 bilhões, Juliana Cardoso, 55 bilhões para o governo federal. E a Dilma e o Haddad são do mesmo partido. Pela suspensão da dívida. Poderiam renegociar e numa penada, num acordo, a dívida poderia cair de 55 bilhões para 30 bilhões. Seriam 25 bilhões agora, metade do orçamento da cidade de São Paulo. Então tem muita coisa errada. São todos os partidos. E há um retrocesso ambiental nas três esferas. A usina de Belo Monte mata índio, destrói a floresta. Nós temos o Alckmin privatizando os parques estaduais. O parque do Pico do Jaraguá, o parque da Serra da Cantareira, a reserva de Tiapina, a floresta do Cajuru, o parque Fontes de Piranga. E aqui em São Paulo, o Haddad nega os parques, se omite, é negligente, é covarde, não vem pra rua conversar com o movimento ambiental. Um dos piores prefeitos da história, junto com o Kassab e com o Serra, terríveis. Então nós precisamos acordar o prefeito Haddad, porque ainda dá tempo de ele reverter. E uma das formas de ele reverter a situação é ouvir o movimento ambiental de São Paulo, Juliana Cardoso. E você sabe que nós estamos na saúde, na educação, é o movimento pela bicicleta, pelas hortas urbanas, contra as usinas nucleares. Nós não temos sequer depósito para os rejeitos radioativos da Nuclemon em São Paulo, e você sabe, lá em Interlagos, o padre Marcelo Rossi construiu o templo bizantino em cima de área contaminada, e isso não é denunciado. São vários os passivos ambientais da cidade, e agora eu quero chamar aqui o Caio para falar. Nós conhecemos o Caio durante o Tondurá, um ato simbólico dos índios Guarani pela demarcação das terras indígenas no Pico do Jaraguá. Caio, vem pra cá, tem a palavra. Depois do Dinho, o Ricardo Yang quer falar.